Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ampliar e reduzir um desenho. Então vamos lá. Ampliar é aumentar, por isso a gente tem que multiplicar. E reduzir o desenho, diminuir, a gente tem que dividir. O tamanho original do desenho do Batman que eu passei para vocês é de 5 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Quando eu fiz o vídeo não prestei atenção e coloquei os dois 5 centímetros na largura, mas a altura também tem o mesmo tamanho, tá? E portanto, os quadradinhos de dentro ficou com 1 centímetro. E temos 5 coluninhas, né? 5 quadradinhos em pé, na vertical, e 5 quadradinhos na horizontal. Para ampliar o desenho, então, a gente tem que multiplicar. Eu já passei as medidas ampliadas para vocês, mas eu vou mostrar como eu cheguei até lá. Eu quis aumentar o tamanho do meu desenho em 2 vezes. Então, eu vou fazer 2 vezes o tamanho original do desenho, 2 vezes o 5, que deu 10 centímetros. Como a altura e a largura do desenho original têm o mesmo tamanho, então eu vou fazer 10 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Só que os meus quadradinhos não podem ter 1 centímetro igual ao outro. Os quadradinhos de dentro também vai aumentar. Então, se tem 5 colunas e eu vou copiar o mesmo desenho, então eu tenho que também ter 5 colunas aqui. Então, eu vou pegar o 10 e dividir pelo número de colunas, que são 5, que vai dar 2. Então, cada coluna vai ter 2 centímetros, certo? Como nós temos um desenho como base, que é esse que está aparecendo na tela, que é o do Batman, você pode ver a orelha dele começa ali no segundo quadradinho. E isso também vai ocorrer no maior. Só que o que vai mudar? Que o quadradinho vai ser maior, ele vai ter 2 centímetros, entendeu? Se eu fizesse de 1 centímetro, nesse quadrado de 10 por 10, o tamanho do desenho ficaria igual o do quadrado de 5 por 5, apenas o quadrado onde foi desenhado seria maior, o desenho não. Por isso a gente também tem que aumentar os quadradinhos de dentro para ampliar o desenho, certo? Mas se mesmo assim você quiser aumentar mais ainda, pode. O que vai mudar é o número que você vai multiplicar. Por exemplo, eu quero 3 vezes maior que esse original. Então é só eu fazer 3 vezes o tamanho do original, que é 5 centímetros. 3 vezes 5, 15. Então eu vou fazer um quadrado de 15 por 15. Não, eu quero 10 vezes maior. Então é só multiplicar por 10, que vai dar um quadrado de 50 por 50. E os quadradinhos de dentro é só você dividir pelo número de colunas. Por exemplo, o quadrado de 15 por 15, ele teria os quadradinhos de 3 centímetros cada, 3 centímetros de altura, 3 centímetros de largura. E o de 50 centímetros teria os quadradinhos de 10 centímetros. Mas e se o desenho que eu escolher não for um quadrado, for um retângulo? Você também vai multiplicar do mesmo jeitinho. O que vai mudar é que os lados vão ter tamanhos diferentes. Por exemplo, se ele tiver 3 centímetros de altura e 5 de largura e você quiser aumentar em 2 vezes, você vai fazer 2 vezes o 3, que é a altura, que vai dar 6. Então, ele vai ter 6 centímetros de altura. E 2 vezes 5, que vai dar 10. Então, ele vai ter 10 centímetros de largura, certo? E para reduzir, a gente vai dividir. Então, eu passei a medida de 2,5. Como eu cheguei em 2,5?
que eu dividi o meu quadrado pela metade. Então, eu dividi 5 por 2, que deu 2,5. Mas eu também posso dividir por quantas vezes eu quiser. Eu quero bem pequenininho. Então, eu posso dividir por 4, que vai dar 1,25 ao quadrado. Vai ficar minúsculo, né? É que 5 centímetros já é um tamanho pequeno. Então, se diminuir mais ainda que a metade, fica muito pequeno. Então, reduzir, dividir, ampliar, multiplicar. Vamos começar então a fazer o tamanho original do desenho, 5 por 5. 5, como cada quadradinho tem 1 centímetro, já vou marcando centímetros para ficar mais fácil depois. Ó, posiciono ali no 5 e subo. E marco os centímetros. Pronto. Agora é só eu ligar para ficar bem certinho os quadradinhos. Pronto, um quadrado de 5 por 5 e quadradinhos pequenininhos de 1 centímetro. Agora eu vou fazer o ampliado, que é o dobro, 10 centímetros. E vou marcando de 2 em 2, porque o quadradinho desse é maior, tem 2 centímetros. Então, eu vou marcar 2, 4, 6, 8 e o 10. Pronto, agora é só ligar. Então, 2 centímetros cada quadradinho, 2 centímetros de altura e 2 de largura. E o quadrado grandão tem 10 centímetros de altura e 10 de largura. O tamanho original tem 1 centímetro, cada quadradinho, 1 centímetro de altura e 1 de largura. E o quadrado todo dá 5 centímetros de altura e 5 de largura, certo? Então, vamos para o reduzido, que tem 2,5 de altura e 2,5 de largura. E os quadradinhos têm meio centímetro. Pronto! Quadrados com as medidas todas certinhas. Agora eu vou copiar o desenho. Eu posso ir olhando e copiando. Como eu vou fazer? Eu vou olhando o original. Ah, na segunda começa a orelha. Aí eu vou fazer a orelha. Eu vou seguindo o modelo, né? O desenho que eu coloquei como modelo para vocês. O que vai mudar? O tamanho do quadradinho, tá? O pequenininho é um pouco chatinho de fazer com a ponta do lápis se ela estiver grossa. Então, tenta deixá-la bem fininha, tá? Então, ó, aí o grandão eu já fiz, né? O ampliado. E tô fazendo agora o do tamanho reduzido. Então, eu posso olhar no desenho, no tamanho original, no desenho original,
para eu ir acompanhando em qual quadradinho eu tenho que desenhar o quê, tá bom? Então aí, ó, o tamanho original, o ampliado e o reduzido, tá vendo? Muito legal, né? E depois eu apaguei as linhas para vocês verem melhor como fica. Alguns grafiteiros usam essa técnica, né? Então eles fazem no papel, daí quando vai pro muro é muito maior, né? Então eles usam essa técnica do quadriculado. E outros artistas no geral que querem ampliar os seus desenhos. Então é isso, pessoal. Para ampliar, multiplicar. Para reduzir, dividir. Espero que tenham entendido e que tenham gostado. Já estou ansiosa para receber os desenhos de vocês. Então, um beijo e até a próxima!